Pro Léo, já já a gente começa. Você para mim, o convite. Pois é, irmão. Vai sair, vai sair. Um problema que o Léo tá tentando conectar. Deu como recusado, Léo. A Rafa mandou aqui. Pega pelo da Rafa? Ai, garoto. Oi, Rafa, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, o que que houve? Hoje a Rafa tá um pouco diferente. Estranho, cara. Por aqui não tá indo, não. Tá vendo? Ficar comprando esses celulares na Uruguaiana? Isso que dá. Samsung tá me boicotando. Leozão, boa noite, cara. Bem-vindo. Obrigado aí por Mano, você ter aceitado. que Cara, isso, prazer enorme. pô, Cara prazer que imenso. Prazer imenso. foi não meu chefe, meu líder durante muitos anos. Ainda Sim. é, moralmente. Já que a gente atrasou uns 3 minutinhos, Léo, mas isso é bom, mas não pode atrasar a final do Carioca, hein, que a gente vai assistir daqui a pouco. Não, já tá gelando aqui, filho. Brincadeira, esquece a final do Vou ligar Carioca. o secador. A gente prometeu aí até 9h30, né? Mas talvez a gente estenda um pouquinho, até porque a gente começou um pouco depois. Léo, assunto importantíssimo, mas antes, vamos falar um pouco sobre você. Mas se você me permitir, queria falar um pouco da história, né? Eu conheci esse cara aí tem mais de 7 anos, né, Leozinho? Leozinho não, Léozão. Tem. Tem mais de É 10. porque só no Acho que Rio já tem Sul, 10 anos, Bruno. só no Rio Sul eu tô 6,5, quase 7. É, Então, verdade. mais o período de estágio seu, quando eu entrei lá como coordenador na São Clemente, tive o prazer de receber você lá. E você tem uma história antes disso, né? Se você quiser passar um pouco para a galera, para o pessoal poder te conhecer. E aí, para quem não sabe, a única pessoa que foi para o desafio do Rio Sul comigo, né, para aquela imensidão, foi você, né, Aquela Léo? loucura. Foi você que topou e você viu de tudo que a gente passou aí desde de agora e o quanto a nossa profissão mudou, né? Quantas coisas mudaram. Com E, cara, certeza. muito obrigado por tudo. Realmente, assim, foi uma tarefa bem difícil, né? Mas a gente conseguiu fazer muita coisa Mas foi junto. prazerosa, foi Foi, prazerosa, foi foi, foi. prazerosa. Fala Foi. aí, Leozão. Fala da tua história. Bom, gente, boa noite. Eu ingressei na Faculdade de Educação Física em 2007. Então, a gente bota aí 13 anos já vivendo educação física intensamente. Do outro lado, né, eu tenho um histórico antes de atleta, mas como educador físico, eu acho que eu me posiciono desde 2007. Entrei na Bodytech em 2009, na época eu estagiei na unidade Citar, Pequenininha. quando o Alan Gomes ainda é pequena também, quando o Alan era o coordenador de lá, ele me deu oportunidade, foi meu professor na graduação, na UFRJ. E aí, cara, a gente viveu realmente uma mudança na forma de se ver educação física ao longo desses anos. Eu acho que isso só tem aumentado e só vai aumentar mais durante o processo. E em 2014, né, quando eu me formei, o Bruno me fez o convite, recém-formado, não sabendo muito bem o que ia fazer da vida. E aí a gente foi para o Rio Sul, a gente teve o prazer de mudar mesmo a cara da unidade. Formamos, pô, com muito suor, a gente formou uma identidade, pô, profissionais maravilhosos. Hoje são meus amigos e eu posso falar que são profissionais maravilhosos. E aí um pouquinho do Léo, eu me Mas antes, formei na Léo, UFRJ. se você me permitir, eu não me esqueço até hoje na última festa de fim de ano que você virou para mim, cara, olha o que a gente construiu. Foi fantástico mesmo. Aquilo Foi, marcou, foi, marcou. Muito bom. foi muito legal, porque quando a gente entrou no Rio Sul, não desmerecendo os profissionais que estavam lá,
mas era meio que cada um por si. E eu acho que uma das coisas que a gente vai bater muito na tecla durante essa live vai ser que ninguém faz nada sozinho. E quando a gente começou a botar essa cultura de trabalho em equipe e respeitar as individualidades de cada profissional, seja ela do saber técnico ou até mesmo do seu lado um pouco mais pessoal, acho que todo mundo começou a ganhar muito. Tanto os clientes, eu conheço alguns clientes que eram antes da sua gestão lá, e hoje eles veem uma academia totalmente diferente. E o processo vai continuar. Assim, hoje eu não faço mais parte do quadro de professores internos, mas com certeza acho que todo o legado que a gente deixou lá vai ser lembrado, vai ser lembrado. Com certeza. Mas, Léo, e depois, né, depois da sua história, assim, durante o Rio Sul, fala um pouquinho dessa tua trajetória aí, para até chegar no tema da live de hoje. Exato. Então, assim, me formei em licenciatura plena na UFRJ, instituição maravilhosa, e desde a graduação eu me vi muito muito mais afinidade com as áreas biológicas, biomédicas. E então, rapidamente, foi quase instintivo começar a trabalhar em academias, na época com muita visão de atleta, de esporte de alto rendimento, de treinar pessoas para a sua plenitude física. E aí, quando eu me vi no ambiente de academia, eu falei, cara, essa população não é bem a população que eu estava acostumado a treinar junto e a me relacionar com o exercício físico. E aí, logo no início da graduação, eu falei, cara, após formado, né, eu falei, cara, eu preciso continuar estudando. Quanto mais chegava um aluno com alguma necessidade, eu me via mais com uma sede de buscar informação. E aí eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi na Estácio em Medicina Esportiva. E, cara, fui bombardeado por um monte de conceito que eu não sabia, um monte de conceito da fisioterapia, da própria medicina, da nutrição. E eu falei, cara, a gente é muito importante como profissional de educação física, mas a gente está patinando muito, a gente ainda falta muito conhecimento nessas áreas. Não que a gente vá atuar como, não, mas a gente precisa saber se correlacionar com essas áreas. E aí eu finalizei essa primeira pós-graduação, foi ótima, foi uma boa experiência. E a Bodytech, na época, fez um convênio com o Albert Einstein. E aí a gente ganhou uma série de palestras na instituição, a gente até foi em algumas juntos, e lá a gente teve um outro contato com outro tipo de visão da educação física que me apaixonou. Assim. A primeira vez que eu entrei no Einstein, eu falei, cara, que mundo é esse? E esse mundo todo está querendo abraçar a gente. Então, poxa, vou investir nisso. E aí eu me planejei pra caramba, e aí eu comecei a estudar. Eu queria fazer uma pós-graduação no Einstein, não importa qual. E aí, quando eu tentei realmente fazer, quando eu fui lá me matricular, após em saúde, em educação física e saúde, não tinha aberto a turma na ocasião, tinha um quórum baixo de alunos. E aí eu fiquei horas conversando com o coordenador da pós-graduação no Einstein, e ele me indicou a pós-graduação em dor. Eu fiquei, cara, pós-graduação em dor? Qual o sentido que isso faz? Cara, eu sou educador físico. Ele, cara, justamente isso pode ser o teu diferencial. E essa frase ficou comigo, ele me deu um papelzinho para eu levar para casa. E eu comecei a pesquisar na internet coisas sobre dor. E realmente eu não achava nenhum profissional de educação física com essa formação em dor, com essa especialidade em dor. É uma especialidade extremamente nova. Ela foi homologada pelo Conselho Federal de Medicina em 2011. Então, poxa, está engatinhando ainda. Apesar de ser um tema que a gente convive desde os primórdios. Sim. Então, como especialidade médica, é bem recente. E acabou que eu entrei nessa pós-graduação em dor, me formei, finalizei essa pós, e durante o processo eu comecei a ver o quanto que a gente é vital nessa engrenagem toda de profissionais envolvidos. E de lá eu acabei fazendo um concurso para o mestrado no INTO, e passei. Durante meu pré-projeto tinha muita coisa relacionada à dor,
e meu projeto ele envolve, tem esse espectro da dor também, de avaliar a dor. Cara, sou extremamente realizado. A gente tem que buscar esse conhecimento permanentemente, a gente não sabe nada, mas é um caminho grande e, assim, eu acho que nós, educadores físicos, temos que se inserir nesse meio também. Perfeito, Leozão. Cara, assim, fantástica essa introdução e eu consegui acompanhar, né, essa tua trajetória. Não 100% Toda, agora né? nesse finalzinho, mas algumas coisas que você falou aí eu não tinha tanta, eu não sabia de tanta coisa. Mas, Léo, entrando agora no tema, eu queria que acho que a gente pode começar com a questão da definição, né, que você falou que tem uma definição que é a mais atual, sobre dor. E o que você pode falar aí pra gente sobre isso? Pessoal, rapidinho, antes de você responder, Léo, a gente está no Instagram da Rafa, que é a esposa do Léo, mas quem quiser entrar no do Léo e conversar com ele depois é @Leonardo Marques Private, né? É isso. Beleza. Sei lá, o Instagram me boicotou. É a primeira vez Primeira a vez a gente não gente nunca esquece. esquece. Pois é, né? Isso porque a gente estava há 20 minutos, Tentando. reiniciamos o celular, fizemos tudo, usamos perfis que não Sim mesmo. são conhecidos. Não, perfeito. Mas deu, rolou. Então, a dor, né, como fenômeno, cara, ela é discutida desde os primórdios da humanidade. E durante muito tempo, cara, ela foi vista até como um processo de purificação, né? Se você pensar em matrizes religiosas, em muitos momentos a dor ela serve como uma purificação, como uma elevação espiritual. E isso até é um dos motivos da dor ser tão negligenciada. As pessoas às vezes acreditam que a dor é para ela sentir, entendeu? E quando isso não é um processo, apesar de ser um processo normal, Natural. não natural, mas você não pode normalizar a dor, entendeu? Você não pode achar que a dor, você tem que levar ela consigo para toda a vida. E não é essa a ideia. Então, a dor, a definição de dor, apesar de ser uma coisa que a gente conhece, ela é uma visão que todo ano, a última definição foi feita em 2019, a última atualização, então é uma definição mega recente, né? E a gente tem que buscar entender bem os aspectos. Não é só o viés biológico, não é totalmente associado ao sintoma, à lesão, mas você também tem que olhar pelo espectro psicológico, social também, entendeu? Então a gente tem essas diferentes questões que devem ser tratadas com o paciente da dor. Quando a gente fala de incapacidade, assim, se eu comparar, por exemplo, dor e incapacidade, tem alguma relação? Existe alguma relação Sim, entre as duas? total. Primeiro, assim, a gente tem que pensar que a dor ela não é democrática. Apesar do que a gente acredita, qualquer um ele está suscetível a sentir dor. Só que não é todo mundo que tem acesso ao tratamento da dor. Então, isso é uma diferença muito grande. Então, por exemplo, em 2019, a Associação Internacional de Estudos da Dor foi o ano internacional de estudos da dor para populações vulneráveis. Então, quais são essas populações? Bebês, idosos, pessoas com alguma deficiência cognitiva, em que muitas vezes a dor desses pacientes é totalmente negligenciada. E muitas vezes causa incapacidade. Se a gente pensar no público de idosos e de deficientes cognitivos, muitas vezes fica muito difícil você manejar essa dor. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se um indivíduo ele tem dor, inevitavelmente ele vai diminuir o seu nível de condicionamento físico, ele vai se movimentar menos e vai ter repercussões psicológicas muito grandes, entendeu? Então é importante a gente sempre pensar por esse espectro também. Tem uma passagem no curso da FBA do Pablo que ele fala muito dessa questão da incapacidade estar atrelada à qualidade de vida e a morbidade está atrelada à quantidade de vida. Né? E aí, assim, eu achei muito interessante porque
ele cita também as 10 maiores causas de incapacidade mundial, e a gente tem, por exemplo, a dor lombar, né, que é a dor mais incapacitante mundialmente, não é nem nacionalmente, é mundialmente. Então, assim, para a galera que está ouvindo a gente, Léo, em relação à sensação de dor, o que você pode dizer um pouquinho para a gente, assim, é comum sentir, tem algum fator agudo, algum crônico de tempo, assim, que a gente pode explanar para o pessoal, para eles entenderem como é que funciona? Acho que é importante porque não só para a galera da profissão, mas muita gente que está nos ouvindo aqui não tem muita noção, né? E aí o que faz? Eu estou falando isso porque essa semana meu pai me ligou e falou, cara, tô com uma dor aqui na lombar, e ele começou a praticar exercício físico agora durante essa quarentena. Comecei a botar o velho para treinar em casa, emagreceu pra caramba e de repente surgiu uma dor, ele ficou preocupado, obviamente, mas assim, não pode chegar no momento de catastrofizar a dor, né? Sem saber de fato o que está acontecendo, o que causou aquilo. Mas assim, o que você pode dizer pra gente, o que você pode complementar em cima disso? Que você é o cara. Em primeiro lugar, nada, ainda não sabemos nada. Em primeiro lugar, é muito importante a gente poder saber diferenciar a dor. E isso é uma coisa bem difícil. Então, uma das classificações importantes da dor é quanto ao seu tempo de convivência. Então, a gente pode ter a dor aguda, que geralmente está associada a alguma lesão ou algum mecanismo fisiológico que desencadeia essa dor. Então, ela é a dor aguda e geralmente ela está relacionada a um sintoma. Você bateu o seu braço ali num móvel, ou você até realizou um treinamento um pouco mais intenso, ou até realmente um treinamento em que você ainda não estava preparado para ele, isso vai gerar uma dor aguda. Quando essa dor ela ultrapassa 3 meses, essa dor já cronificou. Então a gente já tá com um mecanismo crônico da dor. E aí você já deixa de ter a dor como um sintoma e essa dor passa a ser uma doença. E aí os mecanismos, tanto de transdução da dor, com os mecanismos com o envolvimento dos sistemas de controle da dor superior do cérebro, isso já muda totalmente de figura. Então é bem importante a gente saber identificar qual tipo de dor que você tá se referindo. Se é dor aguda ou se é dor crônica. A dor aguda, em geral, é muito mais fácil de tratá-la. Em geral, você tem ali um tratamento muito, muito tranquilo. Pode ter o auxílio de medicamentos ou não, a gente vai até tratar isso também. Mas a dor crônica ela já atinge diferentes mecanismos que aí você precisa ter realmente um trabalho interdisciplinar para entender essa dor. Entendeu? Do professor de educação física, do fisioterapeuta, do médico especialista em dor, porque a gente tem essa especialidade. Tá? A dor, aí acho que a gente pode relacionar o modelo biomédico com o biopsicossocial, né? Exatamente. Então, assim, o que é bem importante nesses pacientes com dor crônica, talvez essa relação de causalidade não aconteça tanto. Não necessariamente você precisa ter uma lesão tecidual, né, para você ter essa dor crônica. Um exemplo muito simples disso são os pacientes que têm algum tipo de amputação e esses caras continuam sentindo dor naquele membro referido, que é a famosa dor fantasma. Só que você tem a sensação fantasma e a dor fantasma. Então, você não necessariamente precisa nem ter o membro para você efetivamente ter dor. Né? Verdade. Cara, e como é que onde o exercício físico entra nisso, né? Quando ele entra para fazer com que a gente ataque esses sintomas, né? Essa dor, seja ela aguda, seja ela crônica. Como é que a gente pode inserir na rotina de uma pessoa? Então, o exercício físico, cara, ele é fundamental durante o processo. Uma das coisas que eu mais aprendi nesse curso de pós-graduação é o quanto que a falta de um educador físico na condução desses estudos, como essa falta é importante, como isso impacta no resultado, às vezes até de um estudo que tem um desenho bacana.
Dos primeiros estudos que eu peguei no Einstein que a gente discutiu numa aula era um estudo sobre dor lombar, em que eles faziam uma série de manobras nesse paciente e eles queriam avaliar dor e função e nível de atividade física. E uma das ferramentas que o estudo utilizava no pós-manobra era realizar 30 agachamentos. E Você chegou a em nenhum comentar comigo, momento verdade? eles referiam amplitude do movimento, quantidade de repetições em que eles conseguiram executar efetivamente, e acima de tudo, o que 30 repetições efetivamente vai impactar na vida desse paciente. Então, muitas vezes, o profissional de educação física no processo de pesquisa, ele é fundamental. E para o próprio paciente, que a gente vai ver lá na academia, que vai chegar para a gente buscando uma prescrição, é importante você primeiro avaliar qual é o tipo dessa dor. Uma das coisas que eu aprendi muito antes mesmo da especialização, mas eu aprendi com o ato de trabalhar numa academia, atendendo o público, a escuta. É fundamental a gente não negligenciar essa dor. Às vezes a gente pensa, esse cara aí não está sentindo nada, ele está só fazendo corpo mole porque o cara quer um treino mole. Cara, não vai por esse caminho, porque a chance de você errar é muito grande. É muito grande mesmo. Então, o profissional de educação física, o exercício físico, o que ele vai gerar de benefícios num primeiro momento desse aluno que tem dor. Primeira coisa é que você diminuir o peso corporal está diretamente relacionado à diminuição dos sintomas de dor. Então, uma pessoa que ela é obesa, ela tem um estado inflamatório global muito grande. Então, essas citocinas inflamatórias, elas estão diretamente relacionadas ao controle da dor, aos sistemas superiores da dor. Então, se esse cara ele conseguir reduzir o peso corporal dele, o percentual de gordura, ele vai ter uma melhoria já no quadro de dor. Segundo ponto, o sistema imune. Quando esse sistema imune está fortalecido, também tem correlação direta com melhoria dos sintomas de dor. Então, obviamente, a gente tem que tomar bastante cuidado com a intensidade que a gente vai estar prescrevendo esse exercício, porque também, se essa intensidade for muito alta, você pode gerar uma dor, que é uma dor de início tardio, muscular, só que esse paciente ele não vai ter muito esse discernimento. Esses mecanismos de localização da dor, nele já estão muito bagunçados. E isso você pode afastar esse paciente da nossa mão. E o outro lado, que é um lado que, cara, cada vez mais eu acredito como um lado importante, é a questão social, né, cara? A gente está num ambiente, muitas vezes, bacana, que é um ambiente alegre, que os alunos ali, muitas vezes, têm um momento do dia deles, que é o melhor momento do dia. Então, a gente está nesse ambiente, a gente está no momento de troca, de escutativa, quando o teu aluno relatar algum problema, que seja dor ou não, a gente realmente escutar, isso gera benefícios nesses pacientes, com certeza. Perfeito. Você está falando isso, eu lembro daquele que a gente discutiu, acho que ontem, rapidamente, do caso das Alemanhas, né? Até deixei anotado aqui. Quem trabalhava, Sim. antes da queda do muro, né? Quem trabalhava na Oriental e na Ocidental. Quem era da Ocidental tinha uma origem mais capitalista e liberal, né? E aí, atrelado ao estilo de vida, tinha esse comportamento um pouco mais, digamos assim, sedentário, né? Trabalhava já em escritório, né? Usava muito automóvel. Exatamente. Por outro lado, o estilo de vida da Alemanha Oriental era um pouco mais tradicional, né? Mais braçal, um trabalho mais braçal. As pessoas, não sei, talvez mais humilde, e relatavam um menor percentual de dores, né, lombar. Então, cara, qual o impacto do estilo de vida, né, na nossa vida, né? Não só em relação à dor, mas já que é o tema da live, é muito importante a gente se atentar a isso e explicar isso para a população, porque às vezes as pessoas acham que o simples fato dela ir para a academia e treinar aqueles 45 minutos, uma hora,
né, é o suficiente para ela se tornar uma pessoa ativa, quando na verdade não, né? Ah, não, eu já completei o famoso mínimo, né, recomendado Na 150 minutos meta, por né? semana. Fiz a recomendação, então eu estou livre, eu posso, sei lá, largar o F três dias na semana, 4 dias na semana. E é importante lembrar que esses 150 minutos é num primeiro momento, né? Para você garantir ali um mínimo para você ser uma Necessário. pessoa ativa, exatamente. E quando a gente sabe que, poxa, quanto mais você conseguir se movimentar, e não necessariamente uma prescrição de exercício, cara, é fundamental. O estilo Poxa, de vida, cara, ainda mais nos dias atuais, ainda mais na pandemia, cara, a gente diminuiu muito o nosso nível de atividade física, né, cara? De verdade. maneira geral, pouca gente conseguiu se manter tão ativo quanto era antes da pandemia. Então, o grande problema desses pacientes da dor é que se a gente cria uma catastrofização do exercício, a gente afasta esse cara da possibilidade dele melhorar. Então, é muito importante a gente criar estratégias de enfrentamento para esse nosso Perfeito, aluno. perfeito. Que muitas vezes é um cara que já está sensibilizado demais, cara, que ele já buscou muito tratamento, ele já ouviu falar em diversos tratamentos, diversos médicos que podem ajudar, e às vezes, cara, o cara não vai efetivamente melhorar o quadro, e ele vai perdendo a esperança, sabe? Ele vai ficando, eu tenho que conviver com essa dor vai me acompanhar para sempre. Não, calma aí, não é assim, vamos buscar estratégias. E, cara, e essas estratégias não são todas na nossa mão. Uma das coisas que, no início, assim que eu comecei a pós-graduação de dor, eu fiquei extremamente incomodado, porque você começa a ser bombardeado por informação, e aí Muita você redação. começa a aplicar no teu dia. E aí você faz o protocolo bonitinho ali, que você estudou, e aí você pergunta pro teu aluno, e aí, cara, como é que a gente tá de dor? Pô, melhorou nada. Eu ficava, pô, não é possível que não melhorou nada, cara. Pô, esse cara tá fazendo tudo bonitinho, o cara andava aqui, poxa, reclamando, andava em posição álgica, o cara hoje tá andando bem, pô. Não... E aí eu comecei a ver que é importante a gente criar algumas ferramentas de avaliação, mas essas ferramentas têm que ser muito individuais. Quem trabalhou comigo, quem eu tive a oportunidade de prescrever, e até colegas de trabalho, eu sempre tento buscar qual é a grande motivação do cara estar ali, entendeu? Poxa, eu entrei aqui na academia porque eu preciso melhorar minha dor. Tá, mas para quê? Em que momento você sente dor? Poxa, eu sinto muita dor quando eu vou brincar com meu filho pequeno e, pô, eu tenho que pegar ele no colo. Cara, só aí ele já me dá tanta informação do que eu preciso fazer com ele, e é muito importante esse professor ele guardar essa informação. Porque lá na frente, você pode perguntar para ele, cara, e aí, como é que tá você brincando com teu filho? Melhorou? Ele, pô, melhorou, cara. Pô, no outro dia eu joguei bola com um garoto horas. Mas aí você no dia seguinte pergunta pro cara, e aí, cara, como é que tá a tua dor? Pô, melhorou nada. Então, assim, às vezes esse paciente, esse aluno, ele não tem muito essa dimensão. Porque ele Perfeito. tá há muito tempo sentindo dor. Então, é comum, não é absurdo, não. Leozão, antes de eu entrar na próxima pergunta, que eu separei aqui, até para nível de curiosidade, acho que é legal que você falou dessa questão da atitude de enfrentamento. Eu vi um trabalho falando sobre dor em tribos de caçadores e coletores, né, e tribos indígenas, falando que assim, a única diferença que tinha era o comportamento que eles exerciam, porque muito possivelmente essas pessoas elas sentem dor, né, sentiam dor ou sentem dor. Então, assim, mas depende muito de como a gente enfrenta. E hoje, com essa facilidade, né, que eles atrelam isso até a uma questão de incompatibilidade biológica, com a facilidade que a gente tem, né, de sentar no sofá, de sentar na poltrona do carro, né, dirigir horas, acaba que você se sente mais acomodado, né? Então, é muito mais fácil, talvez, você ficar com a dor do que agir, né, para sobrevivência. Sim. Então, eu achei muito interessante de trazer aqui para gente. Se quiser complementar alguma coisa. Então, quando a gente pega esses grupos, assim, é bem legal que trazendo para nossa realidade,
atletas de alto rendimento, ou até mesmo atletas amadores, mas que performam atividade física de forma consistente, muitas vezes esses caras têm muitas lesões teciduais, tem muita lesão ali envolvida, e o cara continua fazendo as atividades dele e continua exercendo o que ele quer fazer, que é, seja completar uma corrida, seja completar uma maratona. Então, o cara, ele enfrenta essa dor. Muito isso é modulado pelo cérebro, cara. Então, a gente tem liberação ali de opioides endógenos, são substâncias que o nosso cérebro cria mesmo, e que inibem essa chegada dessa informação dolorosa. Porque para ser dor, uma coisa importante que eu não falei, ela tem que ser uma experiência desagradável. Então, se o cara não tem essa experiência desagradável, não é dor. Verdade. Entendeu? Então, essa capacidade de enfrentamento, cara, ela vem muito com a bagagem que o cara tem, das crenças, a religiosidade, cara, é uma coisa muito, muito importante para um grupo de pacientes que sentem dor. Então, às vezes você está ali trabalhando, o cara está fazendo a fisioterapia dele, está tomando os remédios adequados, está se exercitando, você pergunta, pô, cara, e aí, como é que você está? Ah, não, rezei para Deus, pô, Deus curou. E que bom que o cara pensa assim, continua. Quando eu falo, eu falo, cara, graças a Deus, mas não deixa de fazer nada, não relaxa com a sua fisioterapia, com o seu remédio. Então, é importante a gente abraçar o que o aluno relata pra gente, né? Perfeito. Léo, para evitar sentir dor, adianta arrumar a postura? Isso é controverso, isso é legal, isso vai dar pano pra manga. Então, cara, a gente tem, para começar, você colocar postura, você criar um modelo postural adequado, que seria o normal, já é muito complicado. Se a gente pensar, por exemplo, numa população de bailarinas, teoricamente tem uma postura belíssima, mas foram tantos anos praticando uma atividade tão intensa que elas sofrem de dor bem intensa, são dores bem crônicas. Então, essa relação postura e dor, ela vai depender muito de qual dor você tá se referindo. Se a gente estiver falando de uma dor aguda, exemplo, nosso cotidiano, começo a trabalhar muito mais tempo sentado do que eu efetivamente trabalhava. E eu começo a sentir um incômodo lombar, essa dor ela se caracteriza como uma dor aguda, e aí, muito provavelmente, isso tem correlação total com a tua postura que você está adotando nesse momento. Mas se a gente está trabalhando, você está pensando em dor crônica, e essa pessoa tem uma postura que talvez você acredite que seja um pouco inadequada, você tem que pensar que essa pessoa ela já está nessa postura durante muitas horas do dia dela e muito provavelmente durante muitos anos. Então a gente tem uma deformidade plástica nessas estruturas, seja osso, seja músculo, seja tendão, ligamento, em que essa mudança plástica, talvez a gente não consiga melhorar tanto assim como a gente acredita, a ponto de melhorar essa dor crônica desse cara. Então a gente tem que realmente ter um olhar do todo, qual pode ser a origem dessa dor, entendeu? E aí não é só o educador físico que tem esse papel, é o fisioterapeuta, é o médico especialista em dor, e a gente buscar o seu tratamento. O mais importante quando a gente pensa em postura é realmente, por exemplo, hoje está muito relacionado à nossa posição sentada, né? Então a gente hoje tem uma infinidade de trabalhos que mostram que você passar mais horas sentado no seu dia também está relacionado até à tua morbidade, né? Sim. Então, o ideal é você... Na verdade, tem trabalhos que mostram que não tem relação com dor, né? Principalmente dor lombar. Exatamente. Né? Quando a gente pensa em dor crônica, cara, a gente não tem tanto poder de afirmar que essa postura vai efetivamente ser a causa dessa dor. Se fala muito da questão da permanência, né? Se você tiver numa posição que você permanece muito tempo naquela posição confortável, onde você não tem exigência da tua musculatura em algum momento,
pode ser que isso seja um fator Sim, importante. determinante para isso. Exatamente, determinante para você talvez formar um quadro de dor. Mas essa questão ela é muito complexa, né? Você pensar em postura é uma coisa muito complexa. Mas o mais importante é você tentar se movimentar o máximo que puder, buscar estratégias que no teu dia a dia você possa se movimentar. Então, assim, não é só você tirar aquela 1 horinha da academia e pronto, me movimentei. Não, ao longo do seu trabalho no escritório, você levantar, buscar beber uma água, buscar até mesmo conversar com seu colega de trabalho ali, 10 minutinhos, cara, isso não vai diminuir a produtividade de ninguém. O meu tá aqui do lado. Então a gente tem que pensar Eu preferi nesse outra todo. coisa. Eu preferi outra coisa, mas hoje vai água. Sim, não, daqui a pouco, daqui a pouco. Léo, cara, fantástico, assim, o tempo voa aqui, mas vamos lá, porque eu quero acessar aquelas perguntas que a gente colocou lá no Instagram, só para a gente ter Ah, o boa, boa. percentual, né? Mas antes, você já falou um pouco disso, dessa questão da dor ser considerada uma questão multifatorial, mas assim, quando a gente fala de alteração de comportamento, a dor ela pode alterar o comportamento de alguém, e aí acho que é bem complexo nessa parte, né? Acho que Sim. entra um pouco naquela questão dos receptores nociceptivos. Exatamente. Quando a gente pensa em comportamento, cara, até existem trabalhos muito, muito bacanas que tentam fazer uma correlação entre dor crônica e depressão. E até hoje a gente não tem a resposta se a dor crônica ela é um fator chave para desenvolver essa depressão ou se a depressão é um fator que desencadeia a dor crônica. Ainda não está muito claro isso, mas sem dúvida, quando a gente pensa em dor crônica, as regiões que fazem a leitura dessa dor crônica, os neurônios que chegam lá, eles estão intimamente ligados às regiões de emoção, né? Então, é normal, cara, você ter um paciente que ele já está muito catastrofizado, que ele já está bem fragilizado com essa situação de dor. Por N fatores, cara. Poxa, você pensar num cara que ele depende do corpo dele para trabalhar, para fazer o seu ganha-pão, como é que esse cara vai estar tranquilo, convivendo com dor, entendeu? Então, é bem complicado. E quanto aos nociceptores, cara, durante muito tempo, até no século XVII, quando Descartes começou a criar o primeiro modelo de transdução de dor, tal, ele começou a ver a questão do cara botando o pé numa superfície quente e aí chegando no cérebro, para ele era só um neurôniozinho que chegava lá e pronto, não tinha muito essa visão mais global da dor. Mas eu costumo dizer que o nociceptor ele é só um segurança do aeroporto. O segurança do aeroporto está ali com o fone dele. Se ele começa a ver alguma coisa ali suspeita, ele primeiro passa para a torre de controle, para a sala de segurança. E a sala de segurança que vai olhar ali na câmera e vai falar, não, isso daí vale a pena investigar. E aí sim, aí você tem lá a ação, o motor efetivo, ou então mesmo a sensação da dor, né? Se ele achar que não é, se o centro superior achar que não é nada importante, não vai ser o suficiente para tomar alguma atitude. Perfeito. Então te zoando aqui, Léo. Esse cara de óculos aí é um Eu esculacho. vi umas perguntas aqui. Eu tô buscando aqui, mas tem algumas afirmações também. A Carla Leísa Maurício, ela botou quem vem primeiro. O que seria vem primeiro, Carla? Intervalos são importantes. Acho que era relacionado Talvez à seja a questão da questão de postura. depressão. Ah, tá. Pode ser. Pode ser. Bom, enfim, eu tô buscando alguma pergunta Não aqui, sabemos. Não sabemos, não Carla. sabemos. Mas antes eu vou, enquanto ela coloca aí de novo, ou rola alguma outra pergunta, eu vou entrar aqui no meu Stories. E, Léo, você sente alguma dor há mais de 3 meses? A gente colocou lá, né, no Instagram. Sim e não. Aí a Carla falou aqui, ó, a depressão ou a dor. Não sabemos, mas independente de quem vem primeiro, é importante buscar o tratamento em ambas. Muitos remédios relacionados à depressão, eles têm impacto direto na dor. Tem um trabalho que relaciona exercício físico e depressão que é maravilhoso, que ele expõe
pacientes com depressão ao exercício físico aeróbio, e ele faz uma análise da termografia das regiões mais ativadas do cérebro antes do exercício, 30 minutos após o término e 2 dias após o término desse exercício. É um exercício tranquilo, 30 minutos, em exercício na esteira, caminhada, e você observa que quando você compara o cérebro desses pacientes com depressão 30 minutos após o término da atividade, você tem um comportamento desse cérebro, as áreas ativadas, são muito similares a pessoas que não têm depressão. Então, quando você compara esses dois cérebros 30 minutos após, os locais de ativação são muito parecidos. E quando a gente analisa 2 dias após, esses resultados ainda permanecem com uma expressão menor, mas continuam muito ativos. Então, esse trabalho ele fala que o exercício físico aeróbio ele pode ser um aliado grande em pacientes de depressão, pela questão de perfusão sanguínea no cérebro, então, isso, chegada de nutrientes, então isso parece ser um bom papel aí do exercício físico em pacientes de depressão. Perfeito. Espera aí que eu... Tira aqui. Apertei no botão errado. Léo, a gente colocou lá, né? Você sente alguma dor a mais de 3 vezes? A gente já comentou disso, né? Sim, 35% e não 65%. A outra é, você acredita que determinadas posturas estão relacionadas à dor? Deixa eu botar aqui. Não, 27% e sim, 73%. 73% acha que sim, está relacionado a alguma dor, né? E É importante pensar em qual dor. Exatamente. E você costuma usar algum medicamento por conta própria? Sim, 58% e 42% não. Essa é uma questão que a gente debateu, né? Você falou dos medicamentos. Sim, isso foi das minhas maiores, ainda é uma das minhas maiores batalhas com muitos alunos, às vezes, que é a automedicação, cara. Às vezes a gente não leva tanto a sério assim, mas cara, é muito importante. É importante a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, é normal você ter as pessoas utilizam remédio de forma indiscriminada, né? Então você tem ali o uso de medicamentos a ponto de gerar overdose. Só que, em geral, lá na população deles, esse cara que ele está viciando em remédio, que ele está tomando remédio, não é o cara que recebeu a prescrição para tomar aquele remédio, né? Então, é muito comum o cara ter algum episódio de overdose, até por opioide, mas esse cara aí, ele está tomando por conta própria. E no Brasil, cara, esse uso de opioides não é tão grande assim, a gente até subtrata a dor. E um dos problemas dessa negligência da dor está muito relacionado ao profissional especialista em dor, na verdade, o que não é especialista em dor, que o cara tem receio de prescrever o remédio, esses opioides. Então, isso é um fator importante, cara, é importante a gente pensar isso. E no nosso dia a dia é muito comum a gente ver a galera tomando aquele famoso paracetamol, o ibuprofeno, tô com uma dorzinha aqui, vou tomar o paracetamol. Então, cara, até trouxe aqui o dado, que é bem alarmante. Nos Estados Unidos, 42% dos casos de falência hepática aguda está relacionado ao uso crônico de paracetamol. Então, falência hepática aguda, cara, você só consegue tratar com transplante. Então, cara, 42% dos casos de falência hepática aguda ocorrem pelo uso do famoso Tilenol, porque eu tô com uma dorzinha, entendeu? E quando a gente pensa no ibuprofeno, pessoas que usam ibuprofeno de forma crônica, você tem a chance aumentada em 31% de ter uma parada cardíaca. E para os rapazes, você tem uma grande chance de desenvolver impotência sexual. Que beleza. Então, que beleza. Então, assim, é bem complicada essa questão da automedicação.
Então, a gente tem que tomar cuidado. Nosso cliente, nosso paciente, não fazer uso de remédios sem prescrição médica, cara. Vale até aquela tela azul aqui, este medicamento. Entendeu? É bem legal a gente falar isso. E muitas vezes o cara usa esses medicamentos depois que o cara ele tem um episódio de dor aguda do exercício. O cara tem uma dor de início tardio e o cara começa, acho que eu vou tomar um Tilenol. Cara, além dele estar se expondo a um risco maior de desenvolver uma doença grave, ele não tem as adaptações fisiológicas necessárias para ele conseguir recuperar essa estrutura. Então, realmente, aí vale a pena você trocar com o seu professor, poxa, senti muita dor após essa rotina de treinamento, após esse exercício. O que a gente pode fazer para a gente manipular esse treinamento para a gente diminuir essa dor de início tardio? Perfeito. E lembrando que isso uma hora também vai passar, entendeu? O Guilherme colocou aqui, o Dr. Leozão fala um pouco da cinesiologia, acho que é cinesiofobia, né, que ele quis dizer, pós-lesão. Fala um pouco da cinesiofobia pós-lesão. Boa. Então, geralmente... Cinesiofobia, isso mesmo. Boa. Então, primeiro que quando a gente tem um episódio de lesão, principalmente para um atleta, para a população de atleta, isso é um evento extremamente traumático, né, cara? O cara automaticamente ele pensa no período que ele vai ficar afastado do esporte, em que ele vai ter que ficar submetido a tratamento. Se a gente pensar numa pessoa normal, dependendo da lesão, se isso vai incapacitar ela a trabalhar, então a gente já começa pensando no aspecto psicológico e no aspecto social, né? E durante o processo de reabilitação, e aí isso começa desde o médico, quando ele vai dar o diagnóstico para o cara, é muito importante você dar sempre a esperança de que você consegue, que o paciente vai conseguir realizar de novo a atividade que ele exercia antes, mas é importante a gente alinhar essas expectativas. O cara confiar no tratamento e seguir esse tratamento até o final como o indicado. E quando ele chega na nossa mão, nós profissionais de educação física, é muito importante a gente ter uma exposição gradual da intensidade. Porque pelo cara, como ele já não tem mais aquela lembrança da dor, e isso já está um pouquinho afastado, é normal ele querer performar de forma plena. E aí parte da gente fala, cara, calma, a gente vai fazer toda uma periodização, uma progressão desse estímulo, até que você realmente consiga fazer as atividades como você fazia antes. Então, isso pra gente é bem importante. Léo, cara, passa muito rápido, faltam 5 minutos para 9h30. Eu ainda quero que você faça uma conclusão final, mas tem mais uma pergunta aqui da Nath, a tua aluna, Nath. Léo, você falou que o exercício é frequentemente indicado no tratamento da dor, mas existe algum tipo de dor em que não é aconselhável fazer exercício físico? Se sim, qual? Então, boa. Então, uma coisa que é importante o profissional de educação física ele ter muito conhecimento e ter muito cuidado é saber quem é o cliente dele, quem é o paciente dele. Porque, obviamente, você vai expor o teu cliente numa situação de intensidade muito alta para esse paciente que ele tem um quadro de dor crônica, a chance desse cara desencadear um processo inflamatório é muito grande. Então, eu não diria que você tem um tipo de exercício que seja contraindicado, mas eu acredito muito na intensidade ser aliada com o momento desse paciente. Acho que é legal até fora do ambiente de uma academia, por exemplo, né, Léo? Indicar até a pessoa se movimentar um pouco mais no dia a dia, né? Sim, exatamente. Até um pouco na questão anterior que o Guilherme, apesar de ter sido sobre lesão, o Guilherme falou sobre cinesiofobia, né? A gente não pode negligenciar isso. Sim, e a gente tem que, assim, uma das maiores mensagens que eu acho que a gente tem que passar aqui hoje é que a gente acredita na dor desse cara, em que a dor desse cara ela é legítima e que a gente está do lado dele para
para enfrentar junto. A gente joga no mesmo time, entendeu? Perfeito. Uma última pergunta para você fazer a conclusão, eu prometo. Uma tendinite pode ser crônica? A Flávia está perguntando. Flavinha, tudo bem? Então, tendinite já é um processo que pode cronificar, sim. Em geral, a tendinite ela começa bem discreta, a gente praticamente não dá bola, continua se expondo aos exercícios, gradualmente até, aumentando a intensidade, até que chega num ponto que ela cronifica, sim, é capaz. A desordem musculoesquelética ela pode estar inserida nessa questão da tendinite? Pode, né, Léo? Pode. Se eu não me engano, Se a acho que é a gente... quarto maior custo de acho que mundial de Ausência do saúde, né? trabalho. De ausência do Porque trabalho. você se afasta do trabalho, né? Exatamente. Então, essas desordens musculoesqueléticas, elas estão completamente relacionadas a essa cronificação, sim. Porque o tendão, ele é a ligação do teu músculo com a estrutura óssea, né? E o tipo de cartilagem do tendão é um tipo muito específico, que é até difícil você replicar. Quando a gente tenta algum ensaio in vitro, é muito difícil você conseguir fazer uma estrutura biologicamente compatível com o que o tendão ele é capaz de fazer. Porque o tendão ele tem que ter a capacidade tanto de resistir à tensão que o músculo vai exercer sobre ele, mas também sobre o alongamento e estiramento, né? Então ele tem que ter uma complacência muito específica. Excelente. Leozão, para evitar que a gente não caia junto com a live, dá o seu Leozão não, recado. Rafa. Dá o seu recado final. Para quem entrou depois, não é a Rafa, tá? O Instagram é da Rafa, a gente estava com o problema do Léo, mas quem quiser pode depois entrar no dele, @LeonardoMarquesPrivate. Leozão, conclusão final para a gente fechar bonito essa live e eu poder te agradecer. Maravilhoso. Imensamente. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Que isso? É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de exercício mesmo, bacana pra caramba. Como muitas primeiras vezes que você me proporcionou. Primeira vez de ser professor, primeira vez de prescrever como professor, apresentar trabalho. Então, é mais uma primeira vez que eu devo ao Bruno. Quanto a mensagem relacionada à dor, cara, como profissional de educação física, eu acho que o Bruno compartilha da mesma ideia que eu, que é quase inadmissível um profissional de educação física não desejar o melhor movimento para o nosso aluno. Então, assim, tá no nosso DNA que a gente proporcione a melhor experiência no exercício físico para os nossos alunos. Então, para o cara com dor, a gente tem que proporcionar isso com muito cuidado, com muito carinho e ser um canal de escuta para esse cara, entendeu? A gente não negligenciar, não achar que é menor do que ele relata e sobretudo, buscar conhecimento, cara. Hoje em dia a gente está caminhando muito para esse olhar global. O profissional de educação física, cara, ele, em todos os lugares que eu hoje atuo, seja no mestrado no INTO, seja no próprio Einstein, quando eu estava durante a especialização, cara, eles são ávidos pelo profissional de educação física. A todo tempo a gente é requisitado. Os médicos, principalmente dessa nova geração, eles são muito interessados em saber como a gente trabalha, como são as nossas condutas com diferentes necessidades. Então, cara, vamos se apropriar disso, vamos garantir um trabalho com os nossos alunos melhor possível. Léo, muito obrigado, cara, de verdade, você ter aceitado. Eu que agradeço. Cara, fera demais, você tem um conhecimento absurdo e ver seu crescimento, ver como você se posiciona, como você fala, é motivo de orgulho para mim. E saber que eu pude contribuir 0,5% nessa tua caminhada. Nada, foi mais. Foi 1%. Foi mais. Não, foi mais. Leozão, muito obrigado. Cara, assim, fala para o pessoal, quem quiser te achar, como é que faz, quais são os canais? Boa, então, meu Instagram hoje é Leonardo Marques Private, tá? Então só botar o @ aí.
E amanhã, eu gostaria de falar para amanhã tem a live da Rafa, né? Rafinha Brandão, acho que ela tá aí. Estava, pelo menos. Espera demais também. Então, Ídolo. assistam. Assistirei também. E eu só tenho a agradecer, cara. Obrigado, Léo. Galera, esse foi o... Opa, foi a Rafa. A Rafa que é o celular dela. Foi. A Rafa que é o celular dela. Não é nada, tá, Galera, tá lá com a panqueca. Pod Lives número 3. Esse conteúdo vai estar só um trecho dele no IGTV e o restante vai estar no YouTube, tá? Vocês vão ter acesso lá. É só escrever na busca do YouTube, Pod. Tá? Quando vocês colocam lá Pod Lives, já vai aparecer para vocês as lives da Carol, do Diegão, que está aí também, e agora do Léo. Léo, obrigado. De bola. Grande beijo. Obrigado a você, meu amigo. Agradece a Rafa pelo celular, senão... Exato, não, já tomei aqui. troca o chip. Vou trocar. Irmão, aquele abraço. Tchau, Brunão, obrigado, hein? Beijo, cara. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, tchau.